Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo à edição desta terça-feira do Jornal da Guará. E hoje vamos mostrar que as autoridades do Maranhão estão em alerta depois que foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. A Secretaria de Estado da Saúde realizou uma reunião com representantes da Anvisa, mas a imprensa não foi autorizada a participar dessa reunião. Polícia investiga o vazamento de fotos de vítima de feminicídio e do suposto amante dela. O caso pode ser enquadrado na lei de abuso de autoridade. A polícia também quer saber como o depoimento do suspeito foi divulgado. Uma filha tentou matar a própria mãe no Hospital Carlos Macieira. A vítima é uma idosa de 69 anos. Mais 2 homens são presos suspeitos de roubar uma viatura da polícia para praticar crimes. Um deles era investigador da Polícia Civil. E ainda, um raio-x das pontes de São Luís que apresentam riscos a pedestres e motoristas. Elas possuem desgastes estruturais e a manutenção da infraestrutura das 3 pontes é alvo de constante questionamentos. E a polícia ainda investiga as circunstâncias que levaram o soldado da Polícia Militar, Carlos Eduardo Nunes Pereira, a matar a companheira e o suposto amante no último domingo aqui em São Luís. Além de ainda buscar evidências para fechar o inquérito, outra investigação foi iniciada para descobrir como vazaram fotos das vítimas e o depoimento do policial. Lembrando que desde o dia 23 de janeiro, divulgar esse tipo de documento pode configurar em crime pela lei de abuso de autoridade, entre outros. As imagens da cena do crime foram divulgadas em diversas redes sociais. Bruna Alícia e José William foram assassinados no último sábado no bairro Vicente Fialho. O soldado da Polícia Militar, Carlos Eduardo Nunes, que era o marido de Bruna, foi preso, acusado de praticar o crime. Esse é o caso mais comentado nos últimos dias. As fotos das vítimas sem roupas foram compartilhadas imediatamente. Só que espalhar imagens de pessoas assassinadas é crime, ou vilipêndio, previsto no Código Penal Brasileiro. A OAB condena a prática e alerta que pessoas que repassaram o arquivo podem ser denunciadas pelas famílias das vítimas. As pessoas precisam saber que isso é uma ação penal pública incondicionada, então independe da vítima fazer a denúncia, apesar da pessoa não estar mais aqui conosco, ela ter sido assassinada, a família ainda se encontra aqui, então existe ainda um direito à imagem, isso é vilipêndio, o crime de vilipêndio está aí, ainda se encontra em vigor. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil do Maranhão e as pessoas envolvidas nesse crime devem cumprir uma série de penalidades, como pagamento de multas e detenção. Nós temos as fotos da vítima que configuram um delito de vilipêndio de cadáver, que é justamente expor a foto da vítima já morta no ambiente do delito. E a gente pede quem tiver essas imagens, por favor, que não repassem, porque vai cometer o mesmo delito de estar recebendo ou divulgando. E até mesmo a nova lei de abuso de autoridade também reprime essas divulgações de imagens de cenas de crime. A Comissão da Mulher da OAB também afirma que o caso pode ser caracterizado como abuso de autoridade e que vai denunciar o crime ao Ministério Público do Maranhão. A OAB vai se posicionar, ela vai também fazer denúncia, instaurar a ação com o Ministério Público, fazer a denúncia ao Ministério Público. E a polícia abriu inquérito para investigar a conduta de um outro policial militar. Tiago de Jesus é investigado após comentários em rede social que culpam a vítima de feminicídio, Bruna Alícia, pelo crime. O policial afirma que se as mulheres traírem seus maridos, poderão também morrer assim como Bruna. A investigação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela. Bom, e a polícia prendeu hoje mais 2 suspeitos de usarem uma viatura para cometer crimes aqui na capital. Entre os presos está um investigador da Polícia Civil. Um equipamento que era para ser usado apenas em prol do bem para os cidadãos. Mas uma viatura da Polícia Civil estava sendo utilizada por uma associação criminosa para a prática de crimes na capital.
2 suspeitos foram presos em uma ação conjunta da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção e Superintendência de Polícia Civil da capital. Um terceirizado da Polícia Civil, identificado como Jairon Everton Diniz, e o investigador Valdenir Damasceno Ramos foram presos. Um terceiro suspeito continua sendo procurado. O investigador era lotado na Superintendência de Polícia Civil da capital e, segundo as investigações, os crimes estariam sendo praticados desde dezembro do ano passado. Eles inicialmente abordaram um comerciante na área central de São Luís, ocasião em que subtraíram-lhe a importância de aproximadamente R$ 1.400. Em seguida, eles deslocaram até o bairro de São Raimundo, onde arremataram uma motocicleta que se encontrava no interior de uma residência. Pessoas começaram a procurar a Superintendência de Polícia Civil da capital e também a SECOR, noticiando outras práticas criminosas supostamente cometidas por essas pessoas. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra os suspeitos flagrados em uma ação de extorsão na feira da cidade operária. O inquérito tem 10 dias para ser concluído. Apesar do tempo em que os crimes estavam sendo praticados, o uso irregular da viatura para que os suspeitos se utilizassem da qualidade policial não foi percebido antes das denúncias. Essas viaturas, elas eram viaturas que substituíam outras. Elas não eram viaturas que estavam numa delegacia. Elas ficavam aqui e normalmente quando acontecia, quebrava alguma viatura de algum distrito, elas iam no lugar para suprir essa falta. Então, a única pessoa que tinha o controle dele era esse funcionário, entendeu? E como ele ficava com essas viaturas, levava essa viatura em oficinas, cuidava delas, a gente realmente nós não percebemos isso. Outras vítimas podem se identificar na sede da Superintendência da Polícia Civil. E ainda falando de ocorrências policiais, mais um crime chamou a atenção no dia de hoje. Uma filha tentou matar a própria mãe, uma idosa de 69 anos asfixiada. A idosa está internada no Hospital Carlos Macieira. Felizmente, a suspeita foi flagrada e presa. O caso foi registrado por acompanhantes de pacientes dentro do Hospital Carlos Macieira e mostram o momento em que Luciana tenta asfixiar a própria mãe. Uma idosa identificada como Ana Benedito, de 68 anos. Nas imagens é possível ver que a filha coloca uma das mãos no nariz e na boca da idosa. Enquanto gravavam o crime, pessoas dentro do hospital chamaram a polícia e Luciana foi presa em flagrante. Felizmente, houve uma intervenção dos funcionários da unidade hospitalar que, consequentemente, chamaram a polícia militar, que deu voz de prisão a essa pessoa, que foi conduzida ao plantão das Cajazeiras. É importante destacar agora que, por ocasião de seu termo de qualificação de interrogatório, ela negou veementemente que tinha a intenção de matar a mãe, mas conforme você percebe nos vídeos que estão aí sendo amplamente divulgados em redes sociais, especialmente, há sim uma conduta criminosa, uma tentativa de impedir a pessoa de respirar. Durante o depoimento, Luciana negou que tenha tentado matar a mãe. Segundo a polícia, os acompanhantes de pacientes decidiram gravar a cena porque já estavam desconfiados do comportamento estranho da filha. A idosa estava internada aqui na UTI do Hospital Carlos Macieira. Havia tido uma melhora e foi encaminhada para a enfermaria. Só que com o caso, ela acabou retornando para a UTI. As primeiras investigações dão conta de que a filha estaria cansada de cuidar da mãe. E também a polícia vai investigar se Luciana teria modificado os medicamentos da mãe, já que com ela foi encontrada uma seringa. Ela estaria cansada já de estar acompanhando a mãe, que já há alguns anos vem apresentando problemas de saúde. Mas, conforme eu disse, o prazo é de até 10 dias para, de repente, chegar à confirmação dessa motivação ou outra motivação que ainda não temos conhecimento. Ela ficava mexendo com frequência, o soro, ficava permanentemente, segundo nos foi repassado, tendo contato com a medicação que os enfermeiros colocavam, né, os médicos também, nessa senhora. Ela ficava de alguma forma manipulando, o que realmente levou à suspeita das pessoas que ali estavam, tanto é que fizeram esse vídeo e que acabou flagrando o exato momento em que essa senhora sofreu essa tentativa de homicídio. A polícia tem até 10 dias para concluir as investigações e durante esse período vai ouvir pessoas que trabalham no hospital, acompanhantes de pacientes e familiares da vítima.
Luciana Paula está presa no presídio feminino em Pedrinhas e, se condenada por tentativa de homicídio, pode cumprir até 10 anos de pena. No próximo bloco, os destaques da política com Marcos Saldanha. A gente volta já. Eleições municipais são apenas em outubro, para presidente da República em 2022. Mas mesmo assim, esses dois assuntos não saem no noticiário político. Não é isso mesmo, Marcos Saldanha? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. E eu começo com uma pergunta. O ex-presidente Lula fez esse convite ao atual governador Flávio Dino ou não para que ele fosse candidato à presidência pelo PT? Tá aí uma boa pergunta, viu? Boa noite a você aí de casa. Eu tenho dito sempre, e vou insistir nessa fala, que as eleições municipais estão muito mais próximas, né? No final do ano, ali em setembro, mas as eleições nacionais, só daqui a 2 anos, essas estão tomando o noticiário, estão cada vez mais quentes e não dão espaço para essa discussão ainda ganhar fôlego da sucessão municipal. Até porque as articulações municipais, elas vão interferir direto ali no pleito das eleições de 2022. É o que a gente tem visto acontecer muito forte. O ex-presidente Lula, por exemplo, tem se movimentado no sentido de revigorar o partido. E o governador Flávio Dino teve em conversa com ele e nessas conversas teria surgido a possibilidade ou de o Dino se filiar ao PT ou do próprio Lula fazer aí uma aliança na candidatura aí do Flávio Dino a presidente. Bom, o Lula, o ex-presidente Lula, fez questão de esclarecer que ele não fez um convite, ele postou isso, né? Ele tuitou no seu perfil oficial dizendo: pelo profundo respeito que eu tenho pelo PCdoB, pelo PT, pelo Flávio Dino e pelo Fernando Haddad, jamais convidaria um membro do PCdoB para se filiar ao PT. Isso por quê? Isso porque a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, né, presidente reeleita, reconduzida ao cargo, ela falou numa entrevista recente que o candidato do partido é o Fernando Haddad, considerando que o Lula deve se tornar inviável, né, pela lei da ficha limpa, dificilmente será o candidato. Então, a opção do partido seria, novamente, nessas eleições, ter o Fernando Haddad concorrendo nas eleições para presidente, claro, 2022, ser o candidato do partido. Porém, ela, a Gleisi Hoffmann, falou que não é difícil pensar o PT apoiando o Flávio Dino como um vice na chapa ou até mesmo o Flávio Dino sendo um cabeça de chapa. Então, embora o Lula tenha dito que não fez o convite para a filiação do Flávio Dino no PT, o próprio Lula já tinha dito que o PCdoB não seria capaz de viabilizar um candidato sozinho. E que, claro, nesse sentido, deixa entender que um partido como o PT teria uma envergadura política maior, o que é indiscutível. Embora o governador Flávio Dino tenha sido um aliado de primeira hora e, aliás, um aliado fiel, né? Então, essa é uma movimentação que chama muita atenção. E ele mesmo já começou a fazer esse movimento, esse jogo de xadrez, né? Já foi anunciado que é possível que ele faça visitas a outros estados. Sim, e o que acontece? A Gleisi Hoffmann vai fazer o PT vai fazer um evento agora em fevereiro e escolheu exatamente o Rio de Janeiro para poder fazer esse evento. Justamente porque o Rio de Janeiro é um reduto bolsonarista. O Lula tem dito que é preciso o PT abrir um diálogo com os evangélicos. Por isso o Rio de Janeiro ali para ser a porta de entrada para o PT tentar se reinventar. O Flávio Dino, por sua vez, já tem falado, não só na conversa com os evangélicos, mas eu já disse aqui mesmo, que a esquerda, e ele principalmente, precisa abrir o diálogo saindo da bolha. Essa bolha da direita e essa bolha da esquerda. Quer dizer, abrir um diálogo onde exista aí uma conversa para além dos seus campos. Ou seja, em certa medida, o que a gente vê, o movimento do Lula e do Flávio Dino é muito parecido, tentando ganhar aliados para fora de onde já se tem os simpatizantes. Porque senão
tanto os candidatos da direita como da esquerda ou da extrema-direita, eles não avançam naquilo que eles têm de pontuação nas pesquisas e na intenção de voto. Eu tenho dito que ganha as eleições quem conseguir convencer o lado oposto, já que é difícil pensar que o seu próprio lado vai mudar. Quem é aliado de esquerda ou de direita é difícil. Esse aí já está convencido, esse não precisa mudar. Então, esse diálogo é que precisa se abrir. Então, o PT começa a fazer essa movimentação mais ampla e o Flávio Dino já vem há algum tempo fazendo esse trabalho. Bom, o Flávio Dino fez a inauguração de um prédio aqui em homenagem, né, ao Jango, né, o João Goulart, e a família dele esteve presente. O filho do João Goulart, inclusive, que foi candidato já a presidente pelo PPL, esse aí é o João Vicente Goulart Filho, ele foi candidato pelo PPL e não custa a gente lembrar que o PPL foi unificado com o PCdoB. Exatamente. Então, quer dizer, ali tudo em casa. E o João Goulart veio ao Maranhão e falou que o Flávio Dino tem de fato se tornado uma grande liderança, vem se consolidando como um grande nome e destacou a importância da chamada Frente Ampla, né? Um movimento que o próprio governador Flávio Dino tem chamado, que é o movimento de unificar várias forças de vários grupos políticos em defesa da democracia, né, de liberdades democráticas. Por isso, o Flávio Dino fez diálogos, né, o que inclui, claro, o próprio João Vicente Goulart, que já foi um pré-candidato de um partido pequeno, mas que traz aí a carga, né, que a gente tem do pai dele, que é o Jango, né, que foi deposto ali, o último presidente civil antes do golpe militar de 64, que já defendia as reformas de base, reforma da educação, reforma tributária, né, reforma agrária, que é uma bandeira muito afinada com discursos da esquerda, né? Então essa afinidade aí é muito grande. O que acontece a partir de agora? A partir de agora, tanto o PT como o próprio Flávio Dino, se vão caminhar junto, a gente não sabe. Se farão parte do mesmo grupo, se o Flávio Dino vai para o PT, isso não deve ser agora, ou se o Flávio Dino será o candidato apoiado pelo PT, o que não é fácil. A gente sabe que o PT ele tem sempre esse interesse em ter o protagonismo. Precisa sair do PCdoB. Pois é, essa é uma grande dificuldade, essa é uma grande dúvida. O Flávio Dino precisa deixar o PCdoB se pensa em ser candidato, ou ele consegue, dentro do PCdoB, abrir um arco de aliança muito amplo para manter, para além dessa frente a ampla e democrática, também conseguir convencer o eleitorado. O principal movimento já tem sido feito, que é esse de dialogar com contrários. Isso é que vai fazer a diferença, viu, Hugo? Saldanha, muito obrigado. Uma ótima noite para você. Até quinta. Boa noite. Obrigado. Bem, a seguir, autoridades do Maranhão em alerta depois que foi confirmada a primeira suspeita de coronavírus no Brasil. Olha, o Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso suspeito de coronavírus no país e levou a atenção para alerta de perigo iminente para a presença desse vírus aqui no Brasil. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, uma estudante de 22 anos que esteve na China está internada em Belo Horizonte em observação. Aqui no Maranhão, as autoridades estão tomando providências. O Porto do Itaqui divulgou uma nota para informar que possui controle de epidemiologia e a Secretaria Estadual de Saúde está definindo estratégias. No aeroporto da capital existe a preocupação de quem precisa viajar. Nas redes sociais e em sites, o governo do estado do Maranhão e a empresa maranhense de administração portuária divulgaram nota afirmando que o Porto do Itaqui atua de acordo com protocolos internacionais de saúde e segurança, mantendo atualizado seu plano de contingência para assuntos de interesse internacional em saúde pública e um posto permanente da Anvisa na área portuária. E o Porto do Itaqui tem regras rígidas para evitar a entrada de epidemias e doenças
como o coronavírus. Todos os navios que chegam ao porto são monitorados pela Anvisa e só atracam se a declaração marítima de saúde estiver de acordo com as regras vigentes. O surto de coronavírus já provocou 106 mortes na China e o número de infectados passa de 4.000. Mas esse problema que se passa do outro lado do mundo já começa a respingar no Brasil, com a suspeita de um caso de coronavírus em Minas Gerais. Nesta terça-feira, a Secretaria de Estado da Saúde realizou uma reunião com representantes da Anvisa, mas a imprensa não foi autorizada a participar dessa reunião. É de se preocupar bastante. Estou muito preocupado, sim. A população deve estar preocupada. Isso é uma coisa que pode se espalhar pelo mundo todo, né? E já está com essa suspeita aí, a gente fica meio apreensivo, assim, né? Ainda mais a gente que viaja e por outros estados aí. Bem, as chuvas do mês de janeiro deixam em alerta Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil quanto ao risco de inundações. Atualmente, existe aqui na capital um grupamento responsável por fazer esse monitoramento. Até agora não houve registro de nenhum município com ocorrências graves por conta das chuvas. A capital e as cidades do interior do estado continuam fora de risco de inundações, mas as chuvas intensas do mês de janeiro, que registraram índice pluviométrico histórico, já deixaram em alerta as equipes do Corpo de Bombeiros, que intensificam as atividades neste período para informar e prevenir moradores em locais de maiores riscos. Isso, estamos finalizando aí no mês de janeiro. A gente tem uma tendência aí no mês de fevereiro que as chuvas aumentem, né, se intensifiquem, e para isso a gente estreita esse contato com as coordenadorias municipais de defesa civil, exatamente para atualizar como agir em caso de alguma emergência no sentido de acúmulo de chuvas. As cidades que mais sofrem com riscos de alagamentos e inundações são as ribeirinhas por conta do aumento do nível dos rios. Por enquanto, não há nenhum alerta de emergência emitido pelas gestões municipais, mas o trabalho de prevenção já começou. As ações são executadas pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Maranhão em parceria com o Corpo de Bombeiros. Os relatórios da Defesa Civil são regulares e, quando há ocorrências, as atualizações dos casos são incluídas no Sistema Integrado de Informações de Desastres, que pode ser acessado nacionalmente. Esse plano de contingência, ele cabe aí à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, integrada com as coordenadorias municipais de defesa civil. Então, o objetivo maior é dar uma resposta mais rápida para a comunidade afetada em cada município. O município de Trizidela do Vale, no Médio Mearim, é historicamente uma das cidades mais atingidas neste período. Há 3 anos, ganhou reforços para garantir mais eficiência nos atendimentos. Nós instalamos uma companhia, né, lá em Trizidela do Vale, que é a 13ª Companhia Independente de Bombeiros Militar. Essa companhia serve como ponto estratégico até para a distribuição de efetivo no auxílio à comunidade afetada naquela região. Depois do intervalo, vamos mostrar um raio-x das pontes que cortam a ilha em São Luís. Mas antes, fique com a Tábua de Marés para essa quarta-feira. Para amanhã, a Tábua de Marés começa com a baixa-mar, com 0,6 metros, às 4h37 da madrugada. Às 10h34, acontece a pré-mar, chegando a 5,3 metros. No período da tarde, às 4h51, nova baixa-mar, marcando 0,8 metros. E, por fim, a pré-mar, às 10h51, com 5,3 metros. De volta, e agora a gente vai mostrar uma situação preocupante. A repórter Mariana Dias e o cinegrafista Fábio Bala percorreram 3 pontes aqui na capital para fazer uma avaliação das condições de infraestrutura das vias. Um verdadeiro raio-x. Em todas foram encontrados sinais de abandono, falta de manutenção e insegurança para motoristas e pedestres. Veja na reportagem. 1, 2, 3 grandes pontes na cidade. O que elas têm em comum? Todas dão acesso ao centro da cidade e estão no percurso de praticamente todos os ludovicenses.
Além disso, elas possuem desgastes estruturais e a manutenção da infraestrutura das 3 pontes é alvo de constantes questionamentos. A cena é de assustar mesmo. Sem as barras de proteção, a ponte de 36 metros de altura parece ficar ainda maior. E por ela diariamente passam inclusive crianças e idosos. Esse professor de música sente essa sensação de insegurança todos os dias. É bem alto, é diferente, o vento é muito mais forte e sem esse alambrado, essa grade de proteção aqui complica, fica, né? Um idoso, uma criança, sei lá, alguém que não está acostumado a passar aqui pode se comprometer. Outros trechos também estão deteriorados. Detalhes que lá de baixo não mancham a imagem do que já foi um dos principais cartões postais da cidade, mas que de cima colocam em risco a vida do ludovicense. Essa foi a primeira vez que a Thalita fez esse trajeto a pé e o medo falou mais alto. Medo, eu nunca tinha atravessado, mas eu tô com muito medo. É muito perigoso por causa da estrutura que tá. Ali perto, na ponte Bandeira Tribuzzi, quem passa de carro não consegue observar todos os problemas. Mas se tem ciclista desviando dos concretos quebrados, outros já preferem encarar o trânsito para evitar os obstáculos. No local onde recentemente um carro caiu e destruiu uma casa no Jaracati, nada foi feito. Os sinais do tempo também estão por toda a ponte do Caratatiba, no Ipase. Embaixo, alguns fios de aço estão soltos e na via, alguns buracos atrapalham o condutor. A ponte foi construída no final da década de 60 e possibilitou a criação de bairros como Maranhão Novo, Ipase e Coama. O Conselho Regional de Engenharia fiscaliza as atividades dos responsáveis técnicos de todo e qualquer serviço que envolva obra ou manutenção. Segundo o órgão, não há registro de ninguém trabalhando na manutenção das pontes. Nossa equipe de fiscalização, que está permanentemente fiscalizando esse exercício, principalmente aqui em São Luís, em toda a região metropolitana, fiscaliza. Se houvesse de fato alguém fazendo uma atuação na atividade de engenharia, inclusive de manutenção das pontes, nós fiscalizaríamos. Então, nós não identificamos nesse momento nenhuma anotação de responsabilidade técnica que o profissional é obrigado a emitir quando ele vai realizar alguma atividade de engenharia, inclusive de manutenção dessas pontes que está sendo verificada. Se tivesse algum engenheiro trabalhando na manutenção, existiria um documento chamado Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART, e o CREA estaria informado. Um projeto de lei municipal trata sobre a obrigatoriedade da manutenção e inspeção predial e de estruturas no município de São Luís. O Conselho apoia a sua aprovação para garantir a segurança constante de quem transita por esses locais. Muitíssima importância para toda a sociedade que esse projeto de lei seja aprovado pela Câmara Municipal de São Luís e assim a gente exigir a obrigatoriedade dos gestores público e privado dessas obras e dessas edificações. A manutenção das pontes é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e a inspeção preventiva do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Em nota, a Agência Executiva Metropolitana informou que realizou na manhã de hoje uma vistoria técnica nas pontes José Sarney e Bandeira Tribuzzi. O objetivo foi avaliar a situação de infraestrutura nos 2 locais no que se refere a calçamento, parapeitos e acessibilidade por meio de rampas. Segundo a nota, os dados recolhidos permitirão apontar os problemas e as medidas que podem ser executadas para a melhoria das pontes. A nossa produção tentou marcar entrevistas com o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado, mas ninguém aceitou gravar com a nossa equipe de reportagem. Equipes do Corpo de Bombeiros estão nas praias para alertar banhistas sobre os riscos de afogamentos. Nos últimos 2 anos foram confirmadas 6 mortes por esse motivo nas praias de São Luís. As ações fazem parte da Operação Praia Segura. O apito foi um alerta para o banhista em situação de risco. Essa foi apenas uma simulação que faz parte do treinamento da Operação Praia Segura.
Então, o Batalhão de Bombeiros Marítimos está desenvolvendo mais uma vez aqui a Operação Praia Segura. Nós contamos aí com reforço dos cadetes da Academia de Bombeiros Militar Josué Montelo e também dos militares do Batalhão de Emergência Médica. Então, nós empregamos o maior número de bombeiros nas praias, né, nas praias que nós atendemos, e também um efetivo especializado com presença de ambulância, embarcações e quadriciclos fazendo esse trabalho com os banhistas. Durante todo esse período, as equipes do Corpo de Bombeiros vão intensificar as ações. Entre elas estão abordagens preventivas como essa. A família Brincando na Areia recebeu diversas orientações. Assim, a gente orienta sempre que no banho de mar as pessoas fiquem no máximo na altura do umbigo. Isso porque a gente tem fortes correntes laterais aqui e as pessoas podem ficar mais suscetíveis a essas correntes marítimas, né? E a orientação com as crianças é sempre deixá-las próximas, né? A Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, recomenda que na água essa distância seja de até um braço, para que dê tempo do pai, do responsável, agir em caso de uma emergência. Eu achei muito bom, isso é muito bom, muito importante, né? Porque nem todo mundo tem essas orientações, né? Quando vem para a praia. Aí solta as crianças e fica bebendo, né? E isso é muito bom. A Thalita, mãe da Sofia, que é essa fofura de 11 meses, também aprovou a iniciativa. E ela conta ainda quais são os cuidados que tem com a filha na praia. Antes dela vir, a gente passou o protetor solar e tudo para deixar ela bem cuidada. E trouxe ela na praia. Na verdade, ela já veio umas 2 vezes. E agora que a gente está colocando mesmo ela para ir para o mar, para pegar um pouquinho de água do mar. No ano passado, foram feitas mais de 19 mil abordagens preventivas. As equipes vão redobrar a atenção neste período em que há um número maior de pessoas nas praias. O trabalho da Operação Praia Segura alcança todas as praias da região metropolitana de São Luís e ainda em São José de Ribamar, as do Araçagi e Panacoatira. Então, para não transformar as férias em pesadelo, é importante também ficar atento a vários cuidados. Em primeiro lugar, nós destacamos que o uso de álcool e o banho de mar não combinam. Outra orientação no que diz respeito à profundidade segura. A gente sempre lembra, água no umbigo, sinal de perigo. E por último, mas não menos importante, a orientação no que diz respeito ao acompanhamento das crianças. Então a palavra-chave é supervisão. Nossa edição fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique ligado na programação da TV Guará. Amanhã a gente está de volta aqui no Jornal da Guará. Até lá.